O presidente Donald Trump disse repetidamente que ia impor tarifas de 100% a países que buscam reduzir o papel dominante do dólar americano nas finanças globais. Mas se ele levasse adiante tais ameaças, a ação resultaria em um crescimento mais lento e inflação mais alta do que de outra forma nos Estados Unidos e na maioria das economias visadas. Se você deixar o dólar, não estará fazendo negócios com os Estados Unidos, porque vamos aplicar uma tarifa de 100% sobre os seus produtos, disse o então candidato Trump, na época em setembro de 2024. Logo após assumir o cargo em janeiro, Trump mirou particularmente nos países do BRICS, membros originais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos recém-chegados, incluindo Egito, Etiópia e Irã, que discutiram possíveis maneiras de conduzir mais comércio internacional em algo diferente do dólar. Abre aspas. Vamos exigir um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%, disse Trump em 30 de janeiro em um site Truth Social, em uma postagem semelhante à que ele postou em novembro. Ele até ameaçou a Espanha com uma tarifa de 100%, confundindo-a com um membro do BRICS. O dólar americano é de longe a moeda mais comumente mantida como reserva oficial, respondendo pela maioria das reservas do Banco Central. O euro é a segunda moeda de reserva mais mantida, com outras moedas respondendo por apenas pequenas parcelas. Da mesma forma, o dólar é a moeda mais amplamente usada, faturamento comercial, seguido pelo renminbi da China, refletindo a proeminência da China no comércio internacional. Observadores especulam periodicamente sobre outras moedas assumindo o papel dominante do dólar. Ainda assim, o dólar prevalece porque nenhum outro país foi capaz de igualar os Estados Unidos em termos de estabilidade macroeconômica, mercados financeiros amplos e profundos, ausência de controles da capital, sistema financeiro aberto, transparente e baseado em regras, onde provedores de serviços financeiros estrangeiros podem competir em igualdade de condições com concorrentes nacionais, e gama de ativos financeiros líquidos e seguros para promover o câmbio internacional. Mesmo que tal país surgisse, sua moeda provavelmente não suplantaria o dólar, pois a economia mundial teve períodos em que múltiplas moedas cumpriram esses papéis. No entanto, os avanços na tecnologia financeira podem reduzir as vantagens da titularidade e tornar mais fácil para participantes do mercado se movimentarem entre moedas, mantendo portfólios diversificados. Embora nem as condições atuais nem as discussões dos BRICS pareçam representar um perigo imediato aos interesses americanos, Trump tem repetidamente ameaçado esses países com uma tarifa de 100%. Todos os países experimentaram a inflação acelerada, exceto a China, que em vez disso vê a inflação inicialmente desacelerando à medida que seu Banco Central aperta a política monetária para reduzir a depreciação da moeda chinesa. Nos Estados Unidos, ao final do segundo governo de Trump, o PIB é de 432 bilhões, menor do que seria sem as tarifas, e o nível geral de preços é de 1,6% maior. Enquanto isso, os BRICS não representam nenhuma ameaça séria ao domínio do dólar. A China é um membro dominante do grupo BRICS e está buscando reduzir sua dependência do dólar. Pequim está incentivando um uso maior da sua moeda, promovendo trocas de moedas chinesas. Desenvolver uma alternativa chinesa parcial ao sistema de mensagens bancárias SWIFT poderia encorajar um uso ainda maior da moeda da China, assim como o desenvolvimento do
do ICN, uma moeda digital do Banco Central Chinês. Os efeitos das sanções financeiras ocidentais contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, bem como as tensões dos Estados Unidos e China sobre Taiwan, também poderiam aprofundar o interesse chinês e do BRICS na dissociação monetária. No entanto, o dólar americano continua sendo a moeda predominante em todas essas dimensões. Os BRICS criaram um novo Banco de Desenvolvimento e um esquema de estabilização da moeda, Content Reserve, CRA. O grupo está explorando o estabelecimento de um sistema de pagamento comum dos BRICS como uma alternativa ao SWIFT, uma moeda comum à sua própria moeda digital comum do Banco Central. Observadores debatem as motivações da China e da Rússia em relação a essas iniciativas, mas o consenso é que a ideia de uma moeda dos BRICS não vai a lugar nenhum. Esses resultados e a ausência de uma ameaça dos BRICS sugerem que a imposição de uma tarifa de 100% pelos Estados Unidos seria uma resposta inadequada e contraproducente que causaria danos econômicos globais significativos. Desde a chegada de Donald Trump, o mundo não tem parado. As coisas estão a acontecer principalmente no lado do BRICS, porque faz parte a China e a Rússia, e também a África do Sul, sem contar a Etiópia e também o Egito, que entraram recentemente. O BRICS quer expandir as suas influências principalmente no setor econômico, criar uma moeda que possa dominar e excluir os Estados Unidos. Esse plano de criação de uma moeda além do dólar já vem de vários presidentes, principalmente alguns da África, que acham injusto a África ter recursos e se negociar com uma moeda que não é africana, e sim uma moeda de fora. E agora Donald Trump se sente ameaçado porque o dólar é a maior arma que os Estados Unidos têm nesse momento. O dólar é a moeda de trocas comerciais globais. A impressão do dólar é os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos perdem o monopólio da impressão do dólar ou da moeda mundial, melhor dizendo, as coisas podem ficar amargas para os Estados Unidos. Mas alguns analistas acham que essa atitude de Donald Trump de querer taxar a 100% no caso de algum país que tem essa iniciativa, como é o caso da China. Nós sabemos que o BRICS, China e Rússia são os grandes inimigos históricos dos Estados Unidos, aquela questão do capitalismo e socialismo que não vem ao caso. Então, essa é uma ameaça muito séria dos Estados Unidos. Taxar os produtos a 100% significa que se algo custa $2, chega aos Estados Unidos, pode vir a custar $4. Essa seria a taxação a 100%. Mas especialistas acreditam que isso pode prejudicar mais os Estados Unidos do que prejudicar os próprios países do BRICS, porque quem vai pagar esse preço? Ou seja, os produtos vão chegar aos Estados Unidos, os estadunidenses vão ter que comprar e vão se tornar cada vez mais caros. Especialistas temem que essa reação de Trump, se por acaso acontecer, ocasiona um colapso na economia global. Isso preocupa muito. Mas há uma coisa que nós também devemos deixar bem claro, é que Trump está fazendo muitas ameaças a muitos países do mundo. Canadá também está a ser vítima das ameaças de Trump. China, principalmente, está a ser vítima das ameaças de Trump. E agora os BRICS também estão a ser vítimas das ameaças de Trump. Será que os Estados Unidos já está tão fraco ao ponto de viver na base de ameaças para continuar no poder, na cadeira, no trono do mundo? Será que não é a decadência dos Estados Unidos? Muitos especialistas acreditam que os Estados Unidos estão nas suas últimas. E essas atitudes do Donald Trump são atitudes desesperadas, atitudes não fundamentadas e mal estudadas. Mas o que se sabe é que essas ameaças, se por acaso forem concretizadas, vão prejudicar e muito o mundo. Nós já vimos uma ação de Donald Trump de congelar ajudas humanitárias em vários países, que de certa forma prejudicou, mas algumas pessoas acreditam que essa atitude de Trump, na verdade, é uma atitude boa, porque faz com que alguns países que dependiam dos Estados Unidos, que talvez
se acomodaram pelo fato de usar o dinheiro americano, acabam criando novos mecanismos para poder suprir essa falta de ajuda que tem por parte dos Estados Unidos. O que você acha? Coloque nos comentários. Mas a verdade é que os Estados Unidos estão se sentir extremamente ameaçados pelos BRICS. Os BRICS têm países gigantescos de todos os cantos do mundo, tanto na Europa, falamos da Ásia, falamos também da África e da América do Sul, falamos do Brasil, que é um também dos membros fundadores desta associação ou desta organização. Isso está a fazer estremecer o presidente Donald Trump, que acha que isso é um problema para a sua governação e é um problema para os Estados Unidos se manter na cadeira do trono do mundo. É uma situação que preocupa muitos, principalmente os países pobres, que dependem muito de transações internacionais. Isso ia acabar prejudicando muito esses países principalmente com muita estabilidade. Só verem aquela questão das doações afetou muito Moçambique e também a própria África do Sul, que estava a desenvolver uma vacina contra o HIV. Teve que parar as pesquisas por conta da situação do congelamento das doações. E muitas pessoas, eu quando publiquei esse vídeo, alguns inscritos disseram que a África do Sul devia usar seu próprio dinheiro. É verdade. Existem alguns países africanos que se aproveitam das doações para poderem praticar corrupção e desviar o dinheiro que seria necessário para aplicar na saúde. Mas que os Estados Unidos está se sentindo ameaçado, essa é uma verdade que ninguém pode negar. Coloque nos comentários a sua opinião. O que você acha? Obrigado por ficar comigo até aqui. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.